Fala galera, segundo episódio do Coeficiente Cagaço e hoje estaremos falando sobre muro de arrimo. É isso aí galera, que caiu lá na região de Barueri também. Semana passada falamos do shopping e hoje vamos falar de um condomínio de fato que caiu o muro de arrimo. E pra quem não conhece o podcast Coeficiente Cagaço, junto com o Sindiflix, iremos dar dica pra você síndico baseado em fatos reais. É isso aí, a gente vai colocar vídeo aí, vai explicar pra você o que aconteceu. Vamos ter o apoio aqui da doutora Lobão, para assessorar a gente na parte de como se comunicar, na parte jurídica, e estaremos também com o engenheiro Alfredo, segurança trabalho, eletricista bravo, e que já foi bombeiro, né, bombeiro aposentado, e também o engenheiro civil Vladimir. E segurança do trabalho também. E segurança do trabalho e ex-coronel. Isso, nós fizemos a nossa carreira aí na vida militar, né? Um grande abraço aí ao pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ambiental e todos os nossos subórgãos aí dessa grandiosa corporação com quase 200 anos. É isso aí. E também a ilustre presença da doutora Lobão aí representando aí o direito aí do Sindiflix. É isso aí. Isso aí. E galera, e os apoiadores? Os apoiadores temos aqui a Fidelis Engenharia Consultiva ao seu alcance. Fale sobre a Fidelis, Vladimir. A Fidelis é uma empresa que está no mercado para apoiar o síndico na área de identificação de problemas, auxiliar na busca de profissionais que vão executar e, acima de tudo, indicar o que deve ser feito, fazer a inspeção predial e trazer para você todas as áreas da engenharia, elétrica, civil, mecânica e entre outras, para trazer segurança para o condomínio. É isso aí. E a outra empresa é a Sindiflix. Isso mesmo. Para quem não conhece ainda, eu sou a Amanda Lobão, sou aí a idealizadora do Sindiflix, sou advogada condominialista há um bom tempo, sou sócia majoritária do Lobão Advogados. Para quem não conhece ainda o Sindiflix, um programa de capacitação contínua em www.sindiflix.com.br, que muito além de uma plataforma, é também uma comunidade que visa aumentar sempre a capacitação do mercado condominial. É isso aí. E, por fim, a Pavuca Engenharia, uma empresa de engenharia voltada para elevadores. É isso aí, você está com problema com o elevador, está desconfiado, está pagando caro, quer trocar de empresa, vai modernizar. E aí, o que fazer? Tá preso com a empresa, não sabe romper, tá com aquela multa absurda, tem que falar com a Pavuca Engenharia. O diretor dessa empresa é um cara muito legal e manja muito de elevador e vai te ajudar, cara. Não só com a economia, mas também segurança e clareza. E hoje vamos falar de qual episódio? Manda as imagens, isso aí. Funciona! Opa, o que é isso aí? E aí, que é isso aí, cara? Vamos ver. Tá uma foto, né? Uma foto... Tava vendo aqui uma ruptura, aqui tá uma cachoeira marrom. Ali tá o barro. O muro já colapsou do outro lado ali. Isso aí não é aquele caso que passou aí do comecinho do tem ano? vídeo. Tem mais uma foto aí. Passa mais uma foto. São aí. duas fotos. Tá. Olha só, desabado Agora completo, hein? Lembrei com Agora que entendi. gente. Agora entendi, ó. Então vamos começar a discutir tecnicamente o famoso muro de Arrimo. arrimo. É isso aí. E Também. Para que serve? pra que serve o muro de arrimo? Olha, o nome também conhecido do muro de arrimo é o muro de contenção. Muro de contenção do talude, muro de contenção de terra. Grego. O que é talude? Latim. Também não? Também não? Não. É o muro que serve para Contém segurar. o quê? Esse muro de contenção contém o quê? Ele contém a terra. Ele contém tudo que tem atrás para evitar que ele desabe em cima de você. E eu posso chamar um pedreiro pra fazer? É mó fácil fazer isso? Como que é? Eu vou lá pôr um cimento nos blocos baiano e boa? Não, você até pode chamar mesmo, se você quiser, desde que você esteja lá com Um engenheiro. um bom contrato com a doutora Amanda aqui para te tirar lá da cadeia se cair, porque você vai preso. Aí, ó, esse vídeo aí. Como é o vídeo? Em Alphaville. Olha lá. Olha lá, olha o Bairro muro Nobre. caindo ali, ó. Até então. Parece que o cara já tinha reclamado várias vezes, gente. Olha lá. É. Olha lá, uma cachoeirinha cachoeira? na piscina, louco aí, ó. Cachoeirinha, água marrom. Ali já mostra a água Opa. contaminada Olha do isso. barro do outro lado, né? Ixi, Maria. Vem da terra, tá vendo? Eu não Sim. falei que contém a terra, o muro de arrimo ali, ó. Aí. Olha lá. Nossa, olha o Gente. vídeo. É a piscina, Ixi. a piscina aí ou é a prainha da piscina esse pedaço aí? Ixi, Maria. É uma casa, um condomínio? É uma casa, né? Aí Condomínio é de uma casas, casa, né? Nossa, mas e a do piscina? lado Casa é é um padrão. prédio, né? Do lado é um Do prédio. lado é um prédio, um condomínio. Olha, Aí. Cadê o tal do muro? olha, o muro tá ali, tá. E a piscina tá limpinha.
Tá limpinha, né? Nossa. Dá pra dar um tibum. O pessoal que trabalha com piscina deve estar feliz nessa hora, tudo fazendo fila na porta. Olha lá, Olha tem. A isso. fissura já tá começando Olha, ó. a estrutura a romper. Chegando no Cachoeira. estado limite, né, da estrutura. E aí? E aí o povo tudo correndo? Opa, aumentou. Tava chovendo, né? Tá chovendo não? Parece que tá Tá, chovendo. tava chovendo. Tava chovendo forte. Essa água aí veio da terra encharcada, né? Agora, Olha lá, olha lá. Ah, Olha a rachadura. Olha a rachadura, olha o muro caindo pra dentro da piscina. Nossa. Gente, que desespero. Nossa. Vamos lá. E aí? Esse problema, ele deu um sinal? Aconteceu do nada? Fala pra nós aí, Vladimir. Você que é perito nesse assunto aí. Então, toda obra, ela apresenta algum indício de que algo vai acontecer de errado quando chega nesse passo aí. Não Uhum. acontece da noite pro dia, não vem numa situação em que você acontece repentinamente. Ela vem apresentando alguns processos de degradação. Alguns visíveis, a olho nu, outros nem tanto, né? A própria pessoa que está filmando ali, ela já fala que vinha reclamando do problema com o muro já há algum tempo, né? Já sim. deveria estar tendo algumas questões ali que ele já estava percebendo que há. E é importante a gente mostrar É isso ali. mesmo. Parece que ela fez. Os moradores fizeram várias notificações verbais. Pro condomínio. Pro condomínio. Falando, olha, tem alguma coisa errada. E aí o condomínio dizia que era problema no muro da casa. Que não era problema dele. Sim, eu me lembro, assim, quando foi comentado, né? Tá. E aí? De quem era a culpa, cara? Olha, a situação aí é complicada. Porque nesse muro aí existem várias falhas visíveis. E todas elas se remetem ao quê? Subestimar a água, a percolação da água, o trabalho que a água faz para destruir as estruturas. Então, eu acredito que um mau dimensionamento, projetos incorretos e principalmente, falta de acompanhamento e inspeção foram os fatores determinantes aí que levaram a esse colapso. A questão que acontece é que, segundo dá para entender no vídeo, o muro já existia antes da construção anterior, né? Isso. Então, quer dizer, o muro, de repente, ele foi dimensionado para conter uma situação. Aí quem projetou o prédio, pelo que dá a entender, acreditou que o muro seria suficiente para conter a carga gerada pelo prédio que estava sendo construído. Que não fizeram o planejamento de drenagem. Sondagem de solo. Quando construíram o prédio, tinha que ter uma drenagem maior para que não viesse para cá. Para que caísse para frente, para um lado ou para o outro. Não sei como é que direcionado para outro lado. Subestimaram a força da água. Dito isso, doutor, vê se eu tô errado. Dito isso, se a pessoa, o dono dessa residência, informou o condomínio diversas vezes, né? E o síndico não atuou, eu entendo, então, com essa análise que nós fizemos, lembrando que a gente não fomos lá, não tiramos medida, não coletamos dados nenhum, me parece que a culpa é do condomínio. Aí vai entrar a questão também da responsabilidade técnica. Veja bem, o síndico, ele tem toda a contratação, né, que falamos aí no primeiro episódio do coeficiente cagaço. Então, o síndico, ele tem responsabilidade pelas contratações que ele faz. Por isso que a gente sempre sugere que o síndico, quando ele for contratar, ele se respalde no corpo diretivo ou mesmo na assembleia, para que ele divida a responsabilidade com essa empresa. Então, me parece que aí, ao tempo, ele tinha um engenheiro que deu um parecer. Então eles estão... E o engenheiro falou que estava tudo bem, que o problema era do muro da casa, que não era muro do condomínio. Então, veja, ele é responsável, mas ele consegue direcionar a responsabilidade dele para o engenheiro. Ele não deu bobeira. Não deu bobeira, que é o que a gente fala. Procura um profissional técnico para que ele te assegure dessa decisão. E na pior das hipóteses, se ele tiver alguma responsabilidade, ele vai repassar isso para o engenheiro. Então ele fez o papel dele. Ele recebeu a comunicação. A gente acha, né? Eu não atuo nesse caso, mas conheço quem atua. Supondo, né? Então quer dizer, o cara comunicou, então síndico, você recebeu, vamos supor condomínio de alto padrão, Alphaville, outro na frente do seu condomínio uma mansão. Aí vem a notificação.
que parece que foi em conjunto do condomínio, desse condomínio de residencial, que, convenhamos, deveria ter advogados bem-sucedidos. Que deve ter, enfim, né? A gente não sabe. Então, assim, deve ter recebido a comunicação. Cara, o que você tem que fazer, síndico? Você tem que contratar um profissional para fazer a avaliação, que parece que esse fez. Agora, se esse engenheiro que ele contratou fez um laudo ali na moda, né? Fez um laudo nas coxas. O que você faria? O que você faria? Você recebeu a reclamação da casa do lado. A primeira coisa que eu faria... Quero ver. Olha, a primeira coisa que eu faria era uma verificação do sistema de drenagem e destinação da água pluvial. Era a primeira coisa. Por quê? Minha casa está mais alta. A água ela não vai para cima, ela vai para baixo. Ela vai descer para a casa que está mais baixa. Será que essa água foi destinada corretamente? Será que você tem tubos de captação de água que te manda para algum lugar, que vai destinar isso para um lugar seguro? Quando fala você condomínio ou você casa? Você casa, você condomínio, eu até você que levou a pior, né? Que o parecer do engenheiro realmente tenha sentido do muro não está correto. Agora, a questão é a seguinte, se já existiu um muro e alguém construiu posterior à existência do muro, quem construiu tinha a responsabilidade de ou fazer um muro de arrimo adequado para a carga não recair sobre o muro, ou com relação com a drenagem adequada. Deu a impressão que o cara aproveitou o muro do cara, né, para fazer. Porque a sensação que eu tenho é que faltou humanidade ali. Alguém pegar o problema. O que está acontecendo? Exato. Hoje, o pessoal tem tanta informação. Como assim humanidade, doutor? Eu não entendi isso, não. Às vezes chega assim, eu te falo até a forma... A advogada, humanidade, humanas ali. Vou me ajeitar aqui. Às vezes chega um problema pra você, chega um problema pra mim que não é de minha responsabilidade. Faltou empatia. Mas a gente tem que atuar um pouco mais à frente. Então, assim, o engenheiro disse, eu lido muito com engenheiros. Olha, não é responsabilidade do condomínio. Eu sei que no frigir dos ovos, se eu tivesse atuando num condomínio desse, iam falar, era Lobão que tava lá, a merda que deu. E eu falar isso. Então, o que eu faço? Engenheiro, é isso mesmo? Certeza absoluta, né? Produz o laudo. O vizinho reclamou pela segunda vez. Mas eu já entro com procedimento. Por quê? Porque eu tô respaldando o condomínio, eu tô respaldando o vizinho. Que procedimento? Se tivesse tido uma morte. Mas que procedimento, doutor? Procedimento de produção antecipada de provas. Olha. Não tem honorário de sucumbência, não é um procedimento litigioso, você não advoga para alguém perder, alguém ganhar, você advoga para resolver o pepino. O que tem que gastar? Uma perícia. Que é muito mais barato do que gastar se tiver um BO. E se a casa tivesse a responsabilidade, a casa ia pagar a perícia para você, condomínio, no final das contas. Então, assim, síndico, vamos todo mundo se resguardar? 10 mil reais, 5 mil reais, uma perícia dessa? Entra com o procedimento. Vizinho, já estamos resolvendo. Nós vamos entrar com o procedimento para a gente atuar em conjunto e resolver. Se for culpa tua, tu paga. Se for culpa minha, eu pago. O que faltou? Um pé à frente do acontecimento, pensar além, seja do síndico, do engenheiro, do jurídico, da administradora, não sei, não me importa saber quem que estava aí, mas eu acho que a gente tem que atuar sempre com o pé à frente da situação. Buscar solução. É o que falta muitas vezes num embate desse tipo. As pessoas estão preocupadas em se defender ou acusar, mas nunca em resolver o problema. Olha o vídeo lá de novo. Olha lá, olha. Pensa no prejuízo que isso causou para várias pessoas. E é um condomínio... E vou dizer, tinha uma criança no vídeo gritando. Essa criança ela vai dormir anos lembrando dessa cena e desses gritos. Dá responsabilidade para as pessoas quando você é negligente com relação à segurança? Claro, total responsabilidade. Porque a questão é a seguinte, ali é um problema de engenharia, sim. Mas o que tinha que acontecer? O engenheiro, quando falou que o muro, o problema era do muro, o problema era no muro, mas e aí? Cadê? Qual a sua orientação como engenheiro? Qual a solução? Quanto tempo, do jeito que está chovendo, esse muro tem o risco de colapsar? Eu falo muito, né, Fred, de interromper, que tem um engenheiro que vem com laudo que eu acho que é um laudo até meio sórdio, que acaba dando um outro problema pro síndico. Sim. Vem dar uma solução, o cara dá um outro problema. Toma esse documento aí, o cara vai fazer. E o laudo fotográfico, que só acha que você tirar foto e colocar num pedaço de papel é laudo. É aquilo que a doutora falou, a pessoa se limita só em dar a resposta. O problema é do muro. O problema é do muro. E como que eu vou resolver? Isso. Pois A contratação de um engenheiro
Né? Porque não basta ser só engenheiro, né? O cara tem que ter aquela vontade de fazer as coisas, capacitado. E que tem aquela ação antecipativa das coisas. Às vezes tem Isso uma equipe, né? No nosso caso, a gente trabalha normalmente em vários casos, em 3 engenheiros e 3 frentes, pra gente pensar numa solução mais completa, Porque né? vamos supor que a responsabilidade fosse da casa mesmo. A responsabilidade é da casa. Mas o vizinho não acha que a responsabilidade é da casa dele. Como era que isso ia terminar, Vladimir? Numa ação judicial. Numa ação judicial. Então, se for o caso, se antecipa, conserta o muro do vizinho, entra com a ação pra ele te pagar o que você consertou do muro. Pô. Pra não ter uma cena dessa. Isso daí acaba o quê? Na desvalorização do patrimônio. O nome do condomínio, todo mundo. Foi o condomínio que caiu o muro. Você vai Isso. morar lá? Eu não doutora, tenho coragem de morar nessa casa, mas não. É só pegando o gap aí, pegando um gap onde a Fidelis atua, porque tipo, o síndico não é engenheiro, né? A maior parte não é, né? Pode ter algum outro que seja, mas então o síndico ele não tem essa visão da engenharia. Então ele pergunta para o engenheiro, se o engenheiro fosse uma pessoa proativa, ele fala, olha, eu como síndico, eu como responsável disso, esse muro não está adequado, preciso fazer essas obras. Vamos mostrar um Né? caso real? E vamos resolver. Vamos mostrar um caso real aqui dessa situação? Põe ali aquela imagem de parte de um relatório que a gente está fazendo sobre um possível desabamento. Aí. Pessoal, isso aqui é um deslocamento de talude, ou seja, o mureta de contenção não está aguentando. Não está aguentando. Aqui, E aí- né? Rapidinho, pessoal. Precisa aqui, ó. Você está vendo aqui A contenção. Na realidade, o que está segurando o muro aí é o corrimão. É o corrimão. Corrimão. Tá vendo? O corrimão traz segurança para você na obra. Então, esse aí, a gente é um laudo verdadeiramente técnico que demonstra qual é o problema. Porque a maioria dos laudos vem lá, ele tira uma foto e fala, a mureta está caindo. O que isso significa? Qual é a causa disso? Graças a algumas tecnologias que a gente tem no mercado e outras que a gente vai aprimorando, nós conseguimos identificar a causa raiz relacionada à água. Infiltrações, falta de impermeabilização. Mostra outra foto aí, a imagem próxima aí. Olha só, pessoal, com esse aparelhinho aqui, que nós fizemos uma modificação nele, que nós trouxemos alguma tecnologia, a gente consegue identificar áreas de infiltração, que são todas essas em azuis. Quanto mais escuro o azul, mais a infiltração caminha por aquele local. E onde ele mostra por onde que vem os caminhos, né? Então, quando você pega, imagina falar assim, vamos demolir essa estrutura aí. Você também pode ser responsabilizado se a sua decisão foi errada, não é, doutora? Com certeza. Então, agora imagina que com isso eu consigo comprovar tecnicamente que a água ela está totalmente infiltrando nesse terreno e não existe condição de recuperação dessa estrutura num custo razoável. E vem cá, ô Vladimir, então quer dizer que com esse dispositivo, quando o engenheiro foi foi fazer o laudo para esse condomínio, provavelmente ele deveria ter utilizado algo desse tipo, né, para complementar o laudo dele. Será que ele utilizou, né? É uma questão que então, síndico, você vai contratar um engenheiro, veja se o cara tem umas ferramentas, uns dispositivos. Eu mesmo ando parece o Batman, parece um monte de gadget ali para poder fazer as vistorias. Treina simples. digital. Ficar com aquele negócio esticando lá, que não tem precisão nenhuma. Tem treina laser no mercado hoje e baratinho. Então, isso aí. Mas agora voltando ali no acidente. O bombeiro vai atuar ali? Tem algum momento que o bombeiro vai entrar? Tem a polícia militar? Tem alguma autoridade? Entra a defesa civil ou não, nesse caso? Naquele caso, a defesa civil sim, né? Até para ver o quanto a casa Na verdade, foi... né? O primeiro número que o pessoal lembra é o 90 e o 93. Não é nem bombeiro, né? Primeiro é o 90, o 90, né? Depois o 93. Então, ali talvez vão chamar o bombeiro, né? Mas ali, no caso, não houve vítima, é mais o dano ali mesmo da propriedade. Mas a Defesa Civil, com certeza, e o CREA, né? Que vai ser chamado. O CREA é chamado, já vai Defesa Civil o porque CREA. ali já tem uma reclamação Defesa anterior, Civil né? e o CREA. O Ele CREA quer O CREA vai dar o CREA. Eu não tenho informação se o proprietário da residência que está filmando, se ele chegou a fazer algum BO, alguma coisa anterior, pois né? Porque se ele fez algum... como é o BO para garantir preservação de direitos. Preservação de direito, né? Eu não sei, mas se ali aconteceu sem nenhum documento anterior, com certeza ali agora vai demandar um boletim de ocorrência de dano, né? E para procurar apurar a responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui,
que esse tipo de equipamento, ele enxerga através da estrutura. E Isso é ele impressionante. mostra o grau de saturação que você tem de umidade, né? O quanto de umidade tem ali, e ele evidencia. Agora imagina isso naquele muro, num dia que não estivesse chovendo. Evidenciava. Sim. Nesse Cara, dia aqui, tava 37 graus, se eu não me engano. 37 graus, Cara, que papo bacana. Mas eu, Azul onde tá tendo Infiltração. a Infiltração. e vermelho onde não. porque o que aconteceu? Isso aí foi uma perícia? Uma perícia, uma vistoria, né? Feita pelo Vladimir, o engenheiro Emilson, né? Mas isso aí ele foi durante a semana, e anteriormente a isso, que foi num final de semana, o Vladimir estava impossibilitado, que estava viajando, e aí eu fui acionado para fazer a vistoria preliminar ali, onde nós concluímos pela interdição. Porque abaixo aí, que é um declive, a rampa, né? Toda... Abaixo tem uma piscina. Então poderia acontecer uma ruptura ali, né? O Desabamento. muro desabar em cima das pessoas na piscina. E a gente observa na foto anterior que eles fizeram a rampa nas colunas ali, Tô vendo. tá apoiado Ou seja, em cima vai cair em cima, da, né? da terra ali. eu tô com uma dúvida, da galera. luz. O papo tá muito bom. Eu entendi o gadget, muito legal esse dispositivo. Vi o gráfico, entendi, tá claro. Esse é apenas um. Não, perfeito. Aí a gente percebeu que tá toda infiltração, inclusive tá pra ver a infiltração Sim. tudo escuro aqui, né? É. E agora? Aí, passado o laudo, você tem um plano de ação, desenvolve um projeto, constrói de novo. Qual que seria a medida pós-laudo nesse caso? Não, no laudo a gente já indica Procedimento. Primeiro, né? É. Engenheiro não pode ficar em cima do muro. Sim. Não pode ficar aqui. Primeiro porque cai, É, né? ele cai. E depois, No se não laudo a gente cair já do muro, condena e o muro fala, cai né? com você. Exatamente. Posso tentar uma solução? O que eu faria se eu fosse engenheira? É. Primeiro, eu colocaria um reforço naquela estrutura ali de cima onde passam as pessoas. Um reforço talvez de um lado ao outro, né? Que você tá vendo que exatamente a estrutura tá baseada numa colocação em T ali, que tá onde tá tendo a Tá tendo a infiltração. exatamente. Então tentar uma coisa longitudinal de um lado ao outro para poder remover essa terra e gerar um reforço conforto, aqui né? embaixo. É, isso? Mas ali. Tudo errado, tudo errado. Não, tem lógica. Não, tem lógica, Tem tem lógica. lógica. Ou pôr umas madeiras aqui assim. Só que essa rampa ela já Põe uns está cabros interditada. ali. Ela não é usada. Ah, ela já ela tá já está interditada. interditada. Ela está causando isso tudo só com peso, só com a carga Entendi. dela. Mas e qual é a próxima? E agora, cara? Mas eu tô com essa dúvida ainda. E E como agora, Alfredo? resolve? Ó, Como essa resolve? situação, ela envolve um estudo multidisciplinar. Né? Então, nós temos uma parte que é da engenharia civil, nós temos uma parte que vem da engenharia ambiental, porque ali nós temos plantas, nós temos árvores, a gente Rede tem de que esgoto lembrar passa ali. que cortar a árvore ali também... prende. Ó, Pode prender, cortar Dá mais árvore, cadeia pode do que prender. cair a rampa na cabeça Ó, de alguém. É isso mesmo. Então, o que acontece? Nós devemos analisar a situação não objetivamente apenas. Olha, é a rampa que está caindo, vamos demolir e acabou. Não, a gente tem que analisar todas as condições, principalmente aquelas que podem decorrer da sua ação. Então, esse é um dos motivos pelo qual você não pode simplesmente falar, tem uma rachadura aqui, ó, vamos quebrar tudo, desmontar. Imagina o prejuízo que isso aí dá. Aí, qual o custo de uma rampa dessa? Ainda Você tem- fazer de novo? Ainda tem um fator nesse caso em particular, que a rampa, que a passarela ali em cima, ela está não vou falar presa, mas está ligada a uma parte de cima onde tem uma outra estrutura. Onde tem uma estrutura de torre e tem um corredor. E essa parte que ela tá se pesando, né, rompendo, ela tá puxando a estrutura. E ela pode trazer. Imagina isso aí na piscina. Eu acho que a primeira medida para uma situação dessa é interditar a área. Sim. Muitas vezes a gente questiona por que a Defesa Civil vai lá e interdita a área? Porque a primeira preocupação de qualquer pessoa é a preservação de vidas. Então, deixa para tomar sol outro dia, vamos cuidar desse problema. Certo. E aí o estudo para poder fazer a demolição adequada, de forma adequada. Ou recuperação. Ou recuperação. Vou tentar compilar essas informações e resumir para você, síndico. Hoje a doutora deu umas dicas, né, para fazer como que é antecipação de provas. Isso. Que legal. Então tem um problema parecido. Esse é o termo, antecipação de provas. A doutora deu uma explicação aqui, uma aula. O engenheiro Vladimir deu outras dicas. Vai contratar um engenheiro? Cara, o cara tem que vir com os gadgets, tem que vir com as ferramentas, tem que ter um corpo de engenheiros, né? Nós trabalhamos em conjunto em várias áreas.
Então é importante, pode ser um engenheiro recém-formado, um engenheiro que tem experiência, você vai acabar se dando mal. Vai acabar, o barato sai caro, né? E paga 2 vezes, né? E paga 2 Paga vezes. pelo serviço que você fez errado, pela contratação mal feita, não, até às vezes até 3, né? E alguém que vai cobrar muito Vai mais processar. caro para resolver o problema. E tem o detalhe, o laudo foi feito com RT recolhida, com toda a documentação adequada de responsabilidade pela... Ô, Mas Parmegiano, fala sobre isso aí. Todo engenheiro tem que recolher a RT. Todo engenheiro tem que recolher a RT, o engenheiro tem que ter uma empresa de engenharia vinculada na UCREA, o engenheiro não pode ser MEI, tem que ser Simples Nacional, não adianta, senão você... E custa R$200 mesmo a RT? Aí? Qual que é o valor do RT? No LX tem vários preços. O que vale ressaltar, pessoal, é o seguinte, é uma dúvida, né, mas eu acredito que nesse caso, né, até perguntar para vocês, meus caros nobres colegas, se o síndico ter contratado um engenheiro com laudo sórdido, ele está protegido? De maneira alguma. Você acha que ele transferiu a responsabilidade para outro engenheiro? O que é fácil de se comprovar é quando a pessoa não tem capacidade técnica. Porque hoje nós temos equipamentos, temos métodos. Então lá na frente vai perder. Com certeza. Bem. Na realidade, né? Se alguém fizer um laudo de forma incorreta, né? Rasa. Vai ter outro profissional que vai, né? E vai atropelar. Que quando acontece uma coisa dessa, são várias pessoas envolvidas, né? Até o morador do prédio mesmo pode entrar com uma ação contra o síndico Pessoal. e nomear um perito para defender os interesses dele. Eu falo, é importante ressaltar o síndico, por exemplo, se a gente é contratado a doutora Lobão está defendendo interesses ou você do síndico ou de alguém que está contra você, né? E ela vai chamar o assistente técnico, ela chama nós vamos uma equipe. E aí o laudo nosso, pessoal, é um laudo denso. A gente vai pesadão e vai formar uns quesitos a fim de favorecer sempre os clientes ali de forma técnica e ética. Por isso que é importante, síndico, fazer boas contratações e se prever, né? O cara mandou um comunicado, é um condomínio de alto padrão. Não dá bobeira, não fica só dar a resposta, a culpa não é minha. Tenta aí, a dica que a doutora Labão deu mesmo, ter mais empatia, mais humanidade e ir pra cima e tentar. Engenheiro de execução que não vai na obra, tá correto? Né? A RT da Sé tá correto? A RT da Sé não, do OLX, né? Da LX. É que na Sé eles dizem que é abençoado por causa Não, da lá igreja. vende até o CREA. É isso aí. Doutora, Situação. já teve algum caso em que houve um processo em cima de algum engenheiro, alguma coisa? É comum acontecer isso? Pode acontecer? Engenheiro que prestou um serviço mal feito, causou um prejuízo. O síndico responde. Por exemplo, a doutora. gente estava falando do muro de arrimo. Eu tenho um caso em que a contratação da execução da empresa que fez o muro de arrimo foi contratada uma empresa que não tinha capacidade técnica, não tinha habilitação para fazer aquele muro. E aí esse foi um caso que eu até comentei, em que a gente ganhou o seguro responsabilidade civil, porque a contratação gerou a culpa da responsabilidade do síndico por ter contratado uma empresa que não era uma empresa adequada. Olha então, só. eu consegui levar para a responsabilidade civil do síndico. Por quê? Porque a empresa fechou, a gente não conseguiu receber dela, porque tinha que refazer isso, entendeu? Que é o culpado. Isso. Mas a gente também já teve a responsabilização da construtora, ou seja, do engenheiro da construtora, responsável técnico, pela construção de um muro, porque estava cedendo todo um lado. Esse caso era um caso de um condomínio que tem, acho que 30 e poucas casas, e aí ele foi construído com base no muro que estava indo e a quadra já estava cedendo, e aí a gente conseguiu uma liminar, responsabilizou a construtora, o engenheiro, então fatalmente o engenheiro era inclusive um político, então ele resolveu muito rápido, porque sabia que era que ia dar, né? Exato. Convenhamos, né? É que na realidade, quando o síndico contrata, até a gente auxilia nisso, né, Vladimir? Porque a questão da documentação que uma empresa precisa ter para ser contratada, né? Que são os registros do funcionário e tal, e toda a parte de segurança do trabalho. Porque dependendo do processo de trabalho que o funcionário vai executar, ele tem que estar qualificado, né? Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, então tem que ter treinamento para isso. Então, quando o síndico vai fazer a parte de contratação, e a gente também auxilia, e a empresa não tem esse requisito,
a gente orienta o síndico a não contratar para ele não ter dor de cabeça futuramente. Ô, Alfredo, você já teve algum caso nas perícias aí em que você contestou o perito ou o engenheiro da outra parte e ele acabou perdendo essa questão? Sim, sim. Como assistente de perícia, né, o perito deu um laudo a desfavor do meu cliente, mas com um laudo totalmente, como o próprio engenheiro comentou, pobre, né? Esse foi aquele do laudo Pai de Santo, que pôs Isso. a mão na parede e disse que não tinha vibração? Não tinha vibração, né? Porque assim, em segurança do trabalho tem alguns agentes, né, poluentes, ou agentes que, por exemplo, vibração é um agente que você só pode falar. Tá certo, é perceptível uma vibração, mas tem os limites de tolerância. Eu tenho um né? caso de vibração com o Vladimir, que foi por causa da bomba d'água, né? Isso, Caso, caso, E fui tem os ver. limites. Os Foi limites. que o juiz falou assim, ó, vou desconsiderar o perito porque ele não Exatamente, falou nada com nada. Porque é um agente, vibração é um agente que você consegue medir, né? Porque eu tenho um limite de tolerância. É a mesma coisa o ruído. A gente pode estar num lugar que tem ruído, ele está dentro do limite aceitável ou alto. Isso. Mas como que eu vou saber? Só estou fazendo a medição. Então, são agentes que a gente prova de forma qualitativa. Diferente de um agente ambiental, por exemplo, biológico, que às vezes a forma perdão, o agente de vibração e ruído é quantitativa, e o agente biológico é de forma qualitativa. Né? Falou grego agora. Agora é minha A gente vez. explica no próximo, né? Sim, Galera, é isso aí. Estamos chegando no finalmente. O segundo Espero voltar, episódio. gostei muito de falar. Olha, eu gostei mais de falar disso que falar de direito. Aí. Eu vou pode- trocar de E, programa. ó, doutora, Produção, eu quero trocar Ajuda de muito. programa mais de Não, engenharia. eu acho que faz E total aproveita, sentido, né, tá? doutor? O pessoal pode mandar as dúvidas. Né? Isso aí. Então é isso aí, segundo episódio do Coeficiente Cagaço. Hoje falamos sobre o muro de arrime. O Vladimir deu uma aula, dei minhas opiniões. O Alfredo nem se fala. E o doutor Lobão deu suas dicas precisas e cirúrgicas. E é isso aí, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, falaremos para você, síndico, situações que aconteceu no mundo, nas redes sociais, com vídeos explicando o que aconteceu para você se proteger e saber o que fazer e não dar mole. É isso aí, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais, beleza? Abraço, galera!